Uma boa noite a todos, boa tarde, um bom dia, né? Depende da hora que vocês estiverem escutando a gente aqui. Uma grande satisfação hoje estar recebendo um cara aqui muito especial. Ele é médico, empresário, ele é jiu-jiteiro, joga futevôlei, tem diversas formas de atleta aí, Passo né? raiva em todo mundo. Se apresenta pra gente aí, meu amigo. É isso aí, Luan. Prazerzaço estar aqui. Adorando o espaço, coisa muito, muito bem feita. Obrigado pelo convite. Conversar com você é sempre um prazer aqui, então, mais valor ainda. Eu sou o Luigi, né? Sou médico, reumatologista. Eu acho que eu vou direto ao ponto, né? Sem muito rodeio. A gente tem falado muito lá no Jiu-Jitsu sobre saúde, longevidade. Eu acho que o foco da nossa conversa aqui hoje seria essa, né? Sim. Então, assim, dentro dessa parte da apresentação, eu sou formado há 24 anos, 25 anos, 24 anos, e lá no começo eu trabalhava como todo bom recém-formado em medicina, peguei muito plantão, muita emergência, lidei muito com aquela urgência de reverter alguma situação muito crítica de alguém em grandes emergências do Rio de Janeiro, e foi um momento bem dramático nesse meu início de carreira, mas aquilo me fazia já refletir algumas coisas a respeito. A gente pegava a gente infartando, gente com uma pneumonia, com insuficiência respiratória aguda, insuficiência renal aguda, traumas, mas muitas das histórias a gente lamentava o que estava acontecendo, alguns a gente conseguia realmente fazer uma diferença grande, outros a gente perdia, mas a gente não podia deixar de refletir que aquela pessoa que tinha a mesma idade de algum conhecido meu ou de algum familiar meu, ela poderia estar bem naquele momento, ela não precisava estar vivendo aquilo naquele momento. Então, muita situação de emergência que a gente via naquele momento, aquilo não se deu da noite para o dia, né? Quando ele está, por exemplo, sofrendo um ataque cardíaco, um infarto agudo do miocárdio, aquilo não começou a formar ontem. Uhum. Aquilo vem de muito antes. É um histórico vem por trás, lá né? de trás. Tem fator familiar, tem outros fatores, né? Mas vem muito do estilo de vida. E aí eu fui entendendo isso melhor, ainda mais e convivendo mais quando eu terminei a minha especialização em reumatologia. E aí eu mergulho na reumatologia, no meu consultório, na clínica, e estou na Reumato há mais de 20 anos, e aí eu começo a ter esse olhar de doença crônica, né? Os pacientes, eles começam, dentro da minha especialidade, os pacientes voltam muito. A gente está acompanhando o paciente já há 20 anos. Eu tenho gente que começou comigo criança, com 4 anos, hoje está com 24 anos dentro do meu consultório. Criou ali, né? Isso faz eu lembrar que eu estou ficando velho também. Mas eu estou com 40 e quase 48 anos. Mas eu me formei com 22 para 23 em medicina, bastante Bem tempo novo, já, né? Então, mas você tratar doenças muitas vezes imunomediadas, osteometabólicas, isso faz você acompanhar esses pacientes por muito tempo. Mas ainda assim, acompanhando e tratando de uma forma específica, usando todos os protocolos que a gente já tem muito bem definido e tudo que vai sendo descoberto ao longo da nossa caminhada dentro da medicina, caminhada científica, a gente está sempre aprendendo coisa nova, mas a gente tem muitos protocolos muito bem definidos. Mas mesmo assim, tem ainda, né? Não é que eu estou trocando uma coisa pela outra, mas o meu olhar sempre puxava para, olha, tudo bem, você tem essa doença, a gente está tratando, a gente diagnosticou, está tratando, está indo tudo bem, mas eu preciso que você também faça outras coisas além de tomar remédio. O tempo todo eu bato nessa tecla, né? Muitos pacientes reumatológicos já têm uma idade mais avançada, e aí é mais um motivo para a gente forçar essa ideia de que eles têm que estar envelhecendo de uma forma saudável, né? Então, o estilo de vida bate muito nesse assunto. E é muito difícil convencer as pessoas de que isso é extremamente importante, né? A longevidade, ela é um desejo
geral, né? Geral, Todo mundo música, quer viver né? muito, né? Mas as pessoas esquecem que não basta viver muito, tem que viver bem, com capacidade física e mental Ativas ali, né? pertinentes a uma vida de qualidade, né? Então é isso. Eu comecei a ter esse olhar. E dentro desse olhar, isso me chamou a atenção porque a gente não é preparado dentro da nossa especialização para esse entorno da doença, né? A gente até fala em prevenção, através de alguns exames, mas a gente não tem um aprofundamento no assunto estilo de vida. Assim como a gente fala muito, a gente escuta muito, né? Que médico ou qualquer outro profissional que frequenta uma faculdade, ele nunca aprendeu a ser um empreendedor, ele nunca aprendeu a administrar a clínica dele. Realmente, isso não está na faculdade, você vai apanhar depois, vai fazer muita coisa errada como administrador do seu consultório, da sua clínica, e vai criando experiência. E vai aprendendo, você não aprende isso na faculdade. Essa medicina do estilo de vida, ela também não é tão trabalhada assim. Então essa minha deficiência em falar com mais propriedade, em ter mais conhecimento, eu sabia que a pessoa tinha que se manter magra, se manter ativa, fazer exercício aeróbico, exercício de resistência, se alimentar com uma alimentação menos inflamatória. Eu sabia disso tudo. Uhum. Mas por que eu sabia, né? Qual era o detalhe, qual que era a fisiologia dessa história? Né? Então, isso me chamou muita atenção e num momento dessa minha carreira, eu optei por fazer uma pós-graduação à distância, mas para ter mais conceito, mais bagagem, não é para virar um especialista numa outra área, eu continuo trabalhando com a reumatologia, mas eu fiz medicina do exercício do esporte. Bacana. Então, eu me especializei em medicina do exercício do esporte à distância para trazer mais conteúdo de autoridade para conversar com os meus pacientes dentro do consultório. Isso virou muita chave na minha maneira de enxergar as coisas. Você ligou uma coisa na outra. Essa é a história. Eu achei que ia ser curta, mas acabei quase ficando 20 anos aqui falando. Não, bacana demais. Muita gente sente cansaço, dor no corpo, rigidez, já na casa dos 30 ou 40 anos. Isso é envelhecimento normal ou tem algo de errado acontecendo no caso? Ô Luan, envelhecer é normal, né? Agora, envelhecer cansado não é, né? Quando você está vendo pessoas cansadas, quase nunca isso é idade, né? Normalmente é uma ineficiência metabólica no organismo dessa pessoa. É uma produção, vou repetir a palavra, ineficiente de energia, que vai estar envolvido na capacidade cognitiva, na capacidade de movimento, na capacidade de prática de atividades do dia a dia, né? Então, envelhecer é normal, mas o envelhecimento saudável não está associado ao cansaço. As pessoas falam muito em inflamação hoje em dia. Como alguém pode estar inflamado sem sentir dor ou febre no caso? Eu, como reumatologista, vejo muita inflamação que não é essa que você está perguntando. Né? A gente vê lá juntas inflamadas, pulmão inflamado com insuficiência respiratória, rim inflamado com insuficiência renal. Essa não é a inflamação que você está me perguntando. Essa inflamação que eu estou falando é a inflamação de alta atividade, que qualquer pessoa consegue perceber que alguém está inflamado. Mas essa inflamação, que é um estado inflamatório crônico de baixa atividade, ela no seu início, ela é imperceptível. Então, estar inflamado não é sentir dor ou ter febre. A gente pode estar inflamado de uma forma silenciosa. E aí é a história, porque começa nessa inflamação muito cedo, sem a gente perceber. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa com 40 anos, com 30 anos, e acha que ela, não tem que preocupar com isso ainda, porque eu sou saudável. Você não tem sintomas, você não tem sinais, mas pode ser que você já esteja inflamado, porque muita coisa influencia no seu estado inflamatório crônico de baixa atividade. Entendi. Quando você fala em energia, não é só disposição, certo? Certo.
O que é energia de verdade no corpo? Muita gente confunde energia com ânimo ou estímulo ou a própria disposição que você acabou de falar. E são duas coisas diferentes. Energia é capacidade celular, metabólica, capacidade da sua célula de gerar energia, principalmente através de uma organelazinha que tem dentro de cada célula do nosso organismo que se chama mitocôndria. Então nós estamos indo lá na base, lá na fisiologia. Então isso é energia. Agora, quando você tem um organismo que tem as suas células com capacidade de produção eficiente de energia, você não precisa de empurrão. O que seria esse empurrão, no caso? Empurrão são os estímulos, né? Café, açúcar, pré-treino, guaraná. A gente acha que isso, a gente confunde esses empurrões, esses estímulos com energia. A gente acha que é um combustível. E mais uma vez eu vou bater na mesma tecla, né? Isso não é energia, isso não produz energia. Esses empurrões que eu acabei de falar, eles vão fazer com que você seja forçado a usar a energia que o seu organismo produz, mas não vai fazer produção de energia. Entendi. Entendeu? Então, se você não faz o dever de casa, se você não tem um estilo de vida em que você consegue trabalhar de forma que suas células produzam energia de forma eficiente, esses empurrões, eles podem até tapear numa fase inicial, mas você está usando energia para pagar lá na frente. Entendi. Tá entendendo? Entendi. Você falou em mitocôndrias, né? Certo. Quando o assunto é energia, né? Mas afinal, o que é exatamente a mitocôndria? Mitocôndria. Né? A mitocôndria, ela é uma parte da célula que produz energia. Vamos imaginar que o seu corpo tem um monte de usinas espalhadas em cada parte. E essas usinas são responsáveis por produzir energia. Então elas vão pegar mitocôndria. Elas vão pegar o que você se alimenta, o oxigênio que você respira e vão transformar isso em energia. Entendi. Então esse é o papel da mitocôndria. Então, trabalhar para que você tenha mitocôndrias saudáveis, eficientes, é o caminho para uma boa longevidade. Agora, uma mitocôndria que não está eficiente exatamente pelo caminho inverso, né? Por um estilo de vida pró-inflamatório, que não estimula não só a melhoria da qualidade daquela mitocôndria, como a produção de novas mitocôndrias, você está no caminho do cansaço, do sono não reparador, da falta de energia para trabalhar durante o dia e da facilidade do desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas. Entendo. Hoje existe um uso cada vez maior de anabolizantes e das canetas emagrecedoras também, né? Que a gente muito ouve falar. Muitas vezes com um suposto respaldo científico. Do ponto de vista médico, isso é a evolução da ciência ou estamos banalizando as intervenções que deveriam ser exceção? Tá. É ciência, sim. Tá? É ciência, são ferramentas muito úteis, potentes, mas que quando usadas fora de contexto, elas vão virar um atalho perigoso, né? Então, os anabolizantes, eles não te dão saúde, eles não te proporcionam saúde, eles forçam uma adaptação do seu corpo, uma mudança no seu corpo. As canetas emagrecedoras, elas não mudam a sua maneira de pensar, de agir, não muda o seu estilo de vida. Elas vão resolver um sinal, um sintoma, que é a perda de peso. Eu não estou falando que isso não tem importância. Assim como uma testosterona nas pessoas que sofrem de hipogonadismo. Não quero ficar aqui
apontando o dedo para a ciência. Uhum. Isso existe. O problema é a banalização disso, né? Quando você não faz um trabalho adequado de base, de contexto, para poder, sim, somar o benefício dessas ferramentas, elas passam a ser poderosas ferramentas de, vamos dizer, maquiagem metabólica, mas não para realmente mudar o seu organismo. Entendi. Entendeu? Você fala muito sobre o sono, descanso, mas por que tanta gente hoje se sente cansada, mesmo dormindo e e tentando se alimentar melhor, no caso? É porque muita gente tá dormindo, tá se alimentando, mas está continuando cansado, né? E muitas vezes isso se dá pela falta de regulação, de organização do seu ciclo do sono, né? Então essa organização é importante, não basta dormir, não basta dormir, é preciso descansar, dormir na hora certa, sem os estímulos que vão afetar a qualidade daquele sono. Então, quando você não consegue organizar o tempo do seu sono, de descanso, realmente você não vai estar capaz de restaurar a energia, recuperar essa energia e render o dia da maneira como deveria render. Esta organização tem a ver com luz? Tem a ver com luz. Você fala muito que a luz, né, organiza o corpo. Por que isso é tão decisivo para a saúde? Bom, hoje mesmo eu estava lendo uma coisa muito interessante, que é um artigo sobre a importância da exposição de forma correta e organizada à luz e como se expor dessa maneira e controlar o seu sono da melhor maneira, baseado em estratégias para você ter o melhor sono, afeta muito mais na longevidade do que todas as outras medidas. Exercício, alimentação, só perde para tabagismo. Tabagismo é o que vai influenciar mais no seu envelhecimento. Em segundo lugar vai ser o sono. Olha o poder do sono. Mas a sua pergunta sobre luz. A sua pergunta sobre luz é o seguinte: a gente não foi criado, nós somos seres biológicos. A gente não foi criado para viver sob luz artificial, né? Vamos imaginar a gente lá na época das cavernas, né? A gente foi criado para a luz do dia e a escuridão da noite. Então todo o nosso sistema metabólico, endócrino, foi programado para isso, para responder dessa maneira. Você tem picos de cortisol na parte da manhã, que é onde a claridade está aparecendo, o amanhecer, e você vai mandando informações para o seu cérebro e, consequentemente, para o seu organismo de que está chegando o dia e tem que produzir energia para poder correr do dinossauro, correr do leão, já que nós estamos na época das cavernas, né? Você tem que estar com energia em dia para ficar alerta, para trabalhar, para cuidar da sua família, para lutar jiu-jitsu. E à noite é a hora que você não tem que ter essa exposição e que o seu organismo tem que começar a entender que é a hora do descanso. Então a gente tem que começar bem e tem que terminar bem. Sim. Em relação à exposição da luz. E aí aonde que quebra muito nisso é o pessoal que tem o costume, todos nós, né? Uns mais, outros menos, mas eu vou relaxar assistindo uma série na Netflix, né? A maioria, eu vou pegar o celular e vou ficar lendo um monte de coisa, ficar rolando o Instagram. Então, para começar, ali não é o horário. Você, pelo menos uma hora antes de você realmente dormir, você já não tem que ter esse tipo de estímulo visual, né? Luz azul, né? Que já vai também, e que já vai dando uma mensagem errada para o seu organismo. Aí até dorme, porque está cansado, mas você já desregulou algumas coisas ali, né? A utilização da melatonina à noite, produções extras de cortisol, perpetuação de cortisol quando não era a hora do pico. Então você vai desregulando essas coisas com esses estímulos errados. E a mesma coisa de manhã.
Quando você acorda, você tem que acordar, encarar uma luz natural por alguns minutos, o seu corpo entendendo que aquilo está acontecendo. Não é acordar, olhar para o lado, no meio da escuridão, ligar o celular e já jogar aquele estímulo, né? Na cara ali, né? Estímulo visual, emocional, tudo, já vai te gerando... combo, né? Já te gerando informações que ainda você não está preparado para isso. Então, isso gera uma desregulação. Isso danifica processos dentro do seu organismo de funcionamento adequado. Vamos voltar a falar da mitocôndria, que é uma organela extremamente importante nesse funcionamento de produção de energia e que não é só para isso, né? A mitocôndria está associada a várias outras coisas. Não vamos ficar aqui reduzindo ela somente à produção de energia. Um exemplo, ela também está associada à apoptose. O que seria uma apoptose? É o estado de alerta em que você reconhece células que não são bem-vindas dentro do seu organismo e ele destrói essas células velhas, células com potencial de mutação para uma célula oncológica. Então, quando você está com tudo isso desregulado e não está funcionando bem, você fica exposto ao desenvolvimento de várias situações adversas no seu organismo. Se tivesse que escolher um único hábito para melhorar o sono e a energia e o envelhecimento, qual seria? Um único hábito, é difícil, né? Mas a organização do ciclo do sono, da vigília, eu acho que essa vai ser uma repetição das coisas que eu falei anteriormente. Porque quando você consegue realmente organizar o seu dia em termos, começando bem, com luz, e fechando bem na hora da escuridão, para você organizar o seu corpo a entender que é a hora da ação e a hora do descanso, essa energia ela vai ser melhor produzida, melhor recuperada e disponibilizada para as outras situações que são também extremamente importantes para a sua alimentação. A alimentação vai funcionar melhor. Você vai ter uma reação orgânica melhor aos alimentos também. Claro que a gente aqui nem tocou em assuntos de alimentos, né, de exercícios. A gente só toca, só cita. Que aí são outros detalhes. Mas quando a energia ela é refeita, recuperada e disponibilizada só pelo fato de você organizar o seu ciclo de sono e vigília, a alimentação funciona melhor. Energia para o movimento, que é extremamente importante, também funciona melhor. Então, se eu tivesse que escolher um, não quero separar uma coisa da outra, mas se eu tivesse que escolher um, organizar ciclo de sono e vigília. Se você pudesse deixar uma única mensagem para a gente, né, alguém que quer envelhecer melhor, né, qual seria? Organize o seu dia, né, com conhecimento. Organize o seu dia criando hábitos saudáveis, porém regulares. Esta organização do seu dia faz uma diferença enorme para o seu corpo entender o que está acontecendo, o esforço que você está fazendo para ele responder. Então, organizar o dia com hábitos saudáveis, respeitando exposição à luz durante o dia, escuridão durante a noite, recuperação eficiente da energia enquanto descansa, prática de atividade física regular, levando em consideração vários valores que tem dentro do exercício físico, né? Os exercícios aeróbicos, todos eles vão influenciar de uma maneira ou de outra lá naquela mitocôndriazinha que eu estava te falando, lá naquela usina. Claro que tem benefício para um monte de outra coisa, para sarcopenia, que a gente está envelhecendo, está perdendo massa magra. Diretamente você consegue prevenir essa perda, melhorar também a qualidade das fibras musculares que você ainda tem, que você preservou, porque você perde fibra em quantidade, você perde em qualidade, mas o exercício na terceira idade é extremamente importante para preservar essas fibras musculares em quantidade e em qualidade. Metabolicamente nem se fala, até porque o músculo passa a ser um órgão metabólico, ele também influencia na sua imunidade, na sua resposta ao estresse, a várias outras situações, sem falar a parte mecânica, né? Se você está com músculo, você está forte, você tem um reflexo para não cair, né?
para não quebrar, porque muitas vezes vem acompanhado de uma perda de massa. Então, a história é longa, mas a dica seria: organize de forma saudável, mas organize. Quem organiza o dia de forma saudável, a gente deixa pequenininho ali embaixo, de forma saudável, mas para a frase ficar bonita é: quem organiza o dia envelhece saudável. Entendi. Entendeu? A longevidade, então, em resumo, tá ligada à organização. Tá ligado à organização. Eu li uma frase essa semana em um livro que eu tô lendo, e ele põe sempre no começo do livro, então eu vou parafrasear aqui, que eu achei bem interessante. Tem várias frasezinhas assim interessantes, mas tem uma que é o JF Kennedy, presidente dos Estados Unidos, aquele que foi assassinado, né? Ele usava muitas dessas frases de efeito para fazer uma analogia com alguma coisa. E essa realmente é bem interessante, porque a frase dele, pelo menos dizem que a frase é dele, o melhor horário, o melhor momento para você arrumar o telhado é quando não está chovendo. Então você pode levar isso para várias lições, mas para nossa aqui eu acho que encaixa muito bem. É fazer o dever de casa muito antes de você correr atrás de doença para tratar. O brasileiro, ele tem já é uma mania, né? Já tá intrínseco nele de querer tratar a doença, não prevenir ela. Cara, isso é uma cultura. É uma cultura, isso. Luan, isso é uma cultura. Porque se você pegar os planos de saúde, se você tiver um plano de saúde, ele não vai cobrir para você um estilo de vida saudável. Ele não te paga uma academia. Um jiu-jitsu lá na Zé. Ele não vai pagar o jiu-jitsu na Zé. Se você quiser que você vai lá sozinho e paga. Ele vai esperar você, por exemplo, ficar diabético, e ele vai cobrir o seu tratamento com seringas caríssimas de insulina. Por exemplo, ele vai cobrir o tratamento, que vai ficar muito mais caro para ele. Mas ele não vai fazer uma prevenção que é muito mais barata, e ele vai reduzir os custos lá na frente com um monte de tratamento caro, porque eles não têm a cultura de entender que ali é ouro para a vida das pessoas. E se a gente for pensar no financeiro do plano, que é uma empresa, né, é ouro também. Se tivesse umas estratégias maciças, até condições, tudo bem, a gente faz o seu plano, mas você é obrigado a fazer exercício, né? Ter um suporte nutricional. Você vai continuar pagando aqui a gente e tal, mas você tem que estar fazendo isso. Então, essa cultura, isso aí é a gente aqui dentro do consultório falando, a gente tentando divulgar num podcast, né? Porque isso não é uma coisa comum, né? Isso é uma medida de exceção. São poucos que enxergam isso com o valor que isso realmente tem. E tem a cultura do eu vou envelhecer e vou ficar cansado, eu vou envelhecer e vou ficar fraco, eu vou envelhecer e meu colesterol vai aumentar e eu vou infartar. E isso não é verdade. Né? Já trazem isso desde... Isso não é verdade. Né? Por que você pega duas pessoas com a mesma idade lá, 90 anos cada um? Um tá saudável e o outro não tá. É porque ele tem uma genética. Ele tem uma história familiar, assim, mas você também é fruto do meio, é fruto do ambiente. Você também modela muita coisa. E é por isso que a gente bate toda hora nessa tecla. Vamos ficar o menos inflamado possível. Vamos estimular as nossas células a produzirem energia de maneira eficiente. Porque quando eu falo em energia, eu não estou falando só de cansaço, estou falando de funcionamento, de proteção, de adaptação, né? De vigilância. O organismo da gente tem que estar vigilante o tempo todo quanto aos agressores que estão querendo nos atacar. Eu achei que eu não ia ficar falando. É legal demais. Legal demais. Cara, é o que eu falo. As pessoas, elas têm uma ideia diferente, né? Do que é se manter ativo, né? Às vezes ela acha que só uma caminhada de vez em quando, mas poxa, se talvez ela se permitisse, né, a fazer um esporte diferente. Exato. Qualquer esporte que seja. Para ela sentir a alegria daquilo ali, Exatamente. Criar um hábito, né, diferente na vida dela. Poxa, eu tenho certeza que ninguém acaba se arrependendo disso. Tem um termo muito interessante na medicina, na ciência em geral, que é hormese.
Esse termo hormese, ele faz uma referência ao você estimular, o termo me sumiu, mas é quando você tá desafiando. Agora voltou, é um desafio. É você desafiar o seu próprio organismo com alguns microestresses. Mas são microestresses controláveis que vão gerar uma adaptação no seu organismo. Então isso é para muita coisa. E essa adaptação é sempre positiva. Lembra daquela teoria, que não é uma teoria, é uma realidade, uma prática, de quando você faz musculação, por exemplo, um exercício de força, você gera uma inflamação com algumas microfalhas naquela estrutura mais unitária do seu músculo, e essa inflamação você fica dolorido no outro dia, mas você pode ter certeza que aquela inflamação está criando células mais resistentes para quando você submeter de novo ao mesmo exercício, o seu músculo já não vai ficar tão inflamado, porque ele já está resistente aquela primeira carga que você impôs nele. Isso é uma adaptação sobre carga, né? É uma adaptação positiva. Então, e ali foi um microestresse que você gerou para os seus músculos. E aí entra um pouco nisso também, indo um pouco além. Essa hormese é isso. O choque, a estimulação da proteína do choque térmico através de um banho frio de vez em quando, um jejumzinho mais prolongado de vez em quando. Nada que é forçado e agressivo é saudável. Aí isso não é o que eu estou falando. Estou falando de algumas situações que geram desconforto para o seu organismo, mas de forma controlada, não é contínua, é só para gerar uma adaptação. E você vai produzindo mais mitocôndrias, elas ficam melhores também. A gente faz musculação na mitocôndria também. Ela também fortalece as suas membranas, ficam mais eficientes, a célula consegue produzir mais mitocôndrias. Tudo vem também dessa hormese. Então, o exercício físico é uma forma de hormese. Eventualmente, uma exposição a um banho frio ou um calor, uma sauna, é uma forma de hormese. Um jejum intermitente, eventualmente, é uma forma de hormese. Tudo isso, uma musculação, tudo isso é uma maneira de você ir gerando adaptação boa para o seu organismo. Entendeu? E aí, quando você pega... ela fala que caminha todo dia. Existe uma outra coisa aqui também muito importante, que é a adaptação também. Ela tem um limite. Você tem que estar impondo uma estratégia nova sobre aquilo que você já está acostumado a fazer. Entendi. Né? Então, normalmente, as métricas que você se baseia para fazer isso são volume e intensidade. Vamos botar aqui que volume é uma caminhada de 1 hora por dia. Então, o meu volume é 1 hora por dia, é tempo. Então, só que para eu todo dia caminhar 1 hora, eu não sei como que está a minha intensidade. Então, vamos amarrar isso mais. Se eu caminho 1 hora por dia e eu só caminho 1 quilômetro nessa 1 hora, então eu amarrei o meu volume em tempo e distância. Se eu amarrei isso aqui em tempo e distância, eu não vou mudar o meu esforço ao caminhar, né? Então eu continuo com isso. Agora, se eu mudo esse esforço, eu vou aumentar a minha velocidade de caminhar, vou ficar mais ofegante dentro da mesma hora que eu não posso caminhar 1 hora e 15 minutos, porque eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, tenho que levar minha filha para a escola, um exemplo. Então eu continuo com um volume fixo de 1 hora, só que eu estou caminhando mais rápido. Depois de umas 4 semanas caminhando sempre do mesmo jeito, já me adaptei, já estou bem ali, não me cansa mais, vou caminhar um pouquinho mais rápido. Daqui a 4 semanas, na hora que eu começo a caminhar mais rápido, é um novo ciclo. Então eu estou mexendo numa das métricas que se chama intensidade, sem mudar o volume. Então isso é uma forma de hormese. Isso é uma forma de eu estar sempre gerando um estímulo extra para o meu organismo, um desafio extra para o meu sistema cardiovascular, para os meus músculos, e eles vão se adaptar àquele novo desafio. Evolução, é por isso que se você quiser daqui a 1 ano correr uma maratona e você não corre nada, é só começar a criar essa evolução técnica de treinamento, mexendo com essas, além de um monte de outra coisa, mas mexendo com essas 2 métricas de volume e intensidade, que você vai conseguir correr a sua maratona. Porque existe, obviamente, uma adaptação, porque se não existisse,
e hoje você não corresse uma maratona, não vai ser daqui a um ano que você vai correr. Não tem jeito, né? Você só vai correr porque houve uma adaptação do seu organismo, Sim. né? Então, isso faz muito sentido. É como se fosse a questão de flexibilidade, você vai abrindo aos poucos, né? E vai chegando lá. Vai conseguindo aos poucos. Nossa, Exatamente. bacana demais da conta, cara. É. O papo é muito bom, essa questão de longevidade a gente vai longe. Vai longe, é Vai muita longe, coisa. é muito maneiro. Eu sou alucinado com esse assunto. Essa questão aí do jejum que você falou, tá muito hypada agora, essa questão, né? Do jejum intermitente. Né? E as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso também, né, Luiz? Que é como você falou, a gente tem que ir adaptando aos poucos. Tem que começar devagar. Né? Eu não sou um expert em jejum intermitente, mas eu sei dos benefícios do jejum intermitente. Essa questão de você ficar, eu vi outro dia um rapaz falando na internet, não sei se ele é gabaritado para falar sobre isso, mas ele falou sobre a questão de depois de 3 dias de jejum, o seu corpo entra em autofagia, porque primitivamente a gente não foi feito para comer em 3 em 3 horas, mas a gente ficava buscando atrás alimento, até conseguir, e não era certo, né? Nós voltamos à época das cavernas. Voltamos à época das cavernas. Aí, poxa, eu acho interessante esse assunto, assim, eu acho realmente interessante, mas eu acho também que tudo há um limite ali, você não pode forçar também eu te falei. Quando vira uma agressão, já deixou de ser saudável, você vai gerar estresse naquele organismo e isso gera inflamação. Isso desorganiza tudo. E volta o ciclo de novo. Então, o certo é você estar organizado. É o primeiro termo que nós usamos aqui. Bacana demais. Agora eu vou te fazer uma pergunta fora disso daí. Aproveitar que a gente está entrando nesse assunto de esporte e tudo. Fala pra gente aí como é que surgiu a questão da sua prática do futevôlei aí. Porque a gente sabe que você joga muito. Quem não conhece ele é um jogador nato aí de futebol. Eu gosto. Na turma dos 40 a mais, eu tô indo bem. Mas eu sempre gostei de praticar esporte. Isso é uma coisa... O louco do esporte, né? Jiu-jitsu há muitos anos. Competitivo. Futebol eu acho uma delícia. Eu nunca fui bom de bola, não. E aí no futebol eu achei um jeito de ficar tocando na bola toda hora e conseguir fazer vários gols, né? Então assim, o futebol eu adoro o futebol. Mas joguei vôlei na escola, lutei capoeira, fiz natação, pedalei muito também, com bicicleta de mountain bike, speed, já viajei para outros estados atrás de provas de ciclismo. Então, assim, eu sempre fui ativo, né? Muito ativo e muito apaixonado pelo esporte. Bacana demais. E esse é um tema interessante, porque muito esporte é extremamente saudável, né? E a medicina, às vezes, não leva tanto em consideração a paixão, né? Às vezes a gente quer forçar um paciente a fazer alguma coisa, mas às vezes se escutar ele falar o que ele gosta, você faz uma adaptação para ele fazer o que ele gosta. Quando você pratica algo que você gosta, é muito mais fácil de virar um hábito. E às vezes a gente fica quebrando a cabeça para convencer uma pessoa a fazer alguma coisa que ajude na saúde dela. Sim. E a questão do jiu-jitsu, fala pra gente aí. Jiu-jitsu o que o jiu-jitsu ele tem hoje assim de importância dentro da sua questão? Do seu consultório, da parte de empreendedorismo, o que ele representa para você e qual a diferença que ele faz dentro dessas áreas para você? Luan, o jiu-jitsu para mim é um esporte completo. Tá? Eu acho que tem muito a ver com muitas coisas que a gente falou aqui hoje, porque o jiu-jitsu ele é um esporte que ele é um mecanismo de hormese, que a gente falou aqui agora há pouco tempo. Porque ele gera adaptações o tempo todo, né? Ele te dá estímulo de força e ele te dá estímulo mental, né? Onde você trabalha força, resistência, na parte motora, né? Você trabalha força, resistência, coordenação. Na parte mental, você trabalha foco, você trabalha emoção, né? Frustração muitas vezes, e você cria estratégias também. Então, para mim, ele é um esporte que te mantém em movimento o tempo todo, que tem momentos de alta intensidade de esforço. Isso é um mini HIIT. O HIIT é uma forma muito interessante de hormese. HIIT é aquele exercício que também se fala muito, que você faz
tiros e depois rápidos descansos, descanso Sei. ativo ainda, mas ou não, ou um descanso parado, mas normalmente é um descanso ativo. Você faz um tiro muito rápido, corre mais devagarzinho, dá uma respirada, recupera, já entra em outro tiro. É um treino de volume muito baixo, a gente estava falando de volume de 1 hora ou 1 quilômetro, é um treino de 20 minutos, de 30 minutos, não de 1 hora e meia. Você É um sai de lá volume morto. baixo, só que você sai extremamente cansado porque Eu você já fez um treinamento de intervalado de alta intensidade. É. Então, e tem um pouco disso no jiu-jitsu, porque tem hora que você tá ali na calmaria e de repente é um tiro. Aí você administra aquilo de novo porque você cansou. Tem que administrar. Aí você dá outro tiro, aí você dá uma administrada, dá outro tiro. Você faz uns intervalados no meio do treino. Isso é um treinamento de hormese, hormético, muito interessante. Então, assim, eu como praticante de jiu-jitsu há muitos anos e médico, eu consigo perceber esses benefícios que o jiu-jitsu traz, né? Emocional, cognitivo, motor, metabólico. Acho fantástico. Para mim é um esporte completo. E mais uma vez, eu repito, eu que sou apaixonado pelo jiu-jitsu, quando você pratica algo tão eficiente igual é o jiu-jitsu e você faz isso com paixão, fica muito mais fácil de virar um hábito. Top demais da conta. É isso aí? É isso aí, meu irmão. Show de Aqui. bola. Ó, Foi um prazer te receber. prazer foi meu. As portas estão sempre Pô, abertas. vou querer voltar mais vezes, tem outros Muito assuntos. bacana. Hoje você tem, hein? Hoje você tem. Você vai falar sobre a questão da Moviva? Vai. Ah, o Moveva? É? Sim, acho válido a gente falar do Moveva, é uma oportunidade, Fica à né? vontade. Dentro desse contexto da medicina com um olhar para a longevidade de qualidade, né? Eu criei esse novo projeto, que é uma empresa, na verdade é uma empresa de suplemento, mas hora nenhuma eu quero falar que um suplemento muda a vida de alguém. Então eu já estou fazendo uma campanha contra mim mesmo, né? Mas é sério, a gente tem sim a cultura da suplementação, mas suplemento não é nada sem você realmente fazer o dever de casa, sem um contexto. Então assim, tá fazendo tudo, tá queimando a gordura abdominal, tá dormindo com qualidade, tá estimulando fibra muscular, tá se alimentando com alimentos que não são pró-inflamatórios, tá evitando farinha branca, açúcar, alimento ultraprocessado, tá fazendo o dever de casa, você já preparou o terreno. Pode ter muito valor uma suplementação. A suplementação entra como um apoio. Mas, hora nenhuma, a gente tem que fazer uma apologia à suplementação como uma fonte de saúde para alguém. Tem que ser um suporte, é um apoio, né? ela é um suporte. Então, apesar de eu ter uma empresa hoje voltada, mais do que o suplemento, eu tenho um projeto. Um projeto que eu sempre fui apaixonado, que se eu não fosse, eu não teria feito medicina do exercício do esporte para melhorar a reumatologia, que eu sou um reumatologista, eu não sou médico do esporte, mas eu me especializei em medicina do exercício do esporte para melhorar a reumato há mais de 10 anos atrás que eu fiz a medicina do esporte, reumato há 20. Se isso não fosse uma paixão, a gente até poderia pensar que é só um projeto de empreendedorismo, de financeiro, de vendas, mas não é isso só, não. É uma empresa nova, mas que eu trabalho com muito gosto, porque eu também perdi a vergonha, comecei a falar mais de muita coisa que tem muito valor sério para as pessoas terem a oportunidade de absorver, às vezes com um linguajar menos científico. Então o projeto Moveva é esse, é um projeto de longevidade com qualidade, com saúde, para a gente exatamente viver fazendo aquilo que a gente sempre teve prazer e sempre teve vontade de fazer, não perder essa autonomia ao longo dos anos. Muito legal, muito legal. Meu irmão, Obrigadão. muito sucesso na sua caminhada. Obrigado para você tá? também, Muito. todos os seus projetos aí junto ao jiu-jitsu que eu fico acompanhando de Sempre tá perto. por dentro lá, sempre tá me dando os toques lá. Muito obrigado pela sua presença, Eu tá? que agradeço, Luan. Agradeço muito a equipe aí do Help Podcast também. Top. Ítalo. Ítalo, isso aí. Ó, mais um podcast aí de sucesso pra gente aí, tá? Com mais uma pessoa aí sensacional, tá? Luan Zanon falando aqui. Uma boa noite pra vocês, tá? Fiquem com Deus. Zé, muito obrigado.
Tamo junto. Valeu, tamo junto.